Hoje vamos espiar pela fechadura uma noite de núpcias. A alegoria das alianças. Um entendimento revelado. Olá, seja bem-vindo ao estudo das Escrituras. Os textos de hoje são esses que estão aparecendo aí na tela e te convido para uma noite de amor. Vamos encerrar hoje o livro de Cânticos dos Cânticos, Cantares de Salomão. O livro de Cantares de Salomão encerra a coletânea dos livros poéticos e os livros de sabedoria. Eu quero começar o estudo de Cantares de Salomão, da conclusão do livro, fazendo uma pergunta para sua reflexão. Você acredita no amor ainda? No amor de homem e mulher, no casamento? Você acredita no amor perfeito? E no amor imperfeito? Essas perguntas são respondidas no estudo de hoje de Cantares de Salomão. Muitos casamentos já começam errados, já começam fracassados. Vimos ontem que a amada, a sulamita, orientou, aconselhou as suas amigas, as virgens de Jerusalém, a não se apressarem em relação ao amor, a esperar o tempo das coisas, a deixar que tudo fluísse. O que vemos são pessoas acelerando processos, pessoas buscando no outro a cura para suas feridas. O que vemos em Cantares de Salomão é algo poético, mas é verdadeiro. Não é uma utopia, embora realmente pareça. Pelo mundo que vivemos hoje, como estão os relacionamentos hoje, parece que aquilo é distante, é uma utopia, era algo para aqueles tempos. Mas não, aquilo é amor, amor verdadeiro e imperfeito, na sua perfeição. O que isso quer dizer? Se você ler o texto de hoje, os 4 últimos capítulos e o livro todo, você vai perceber que trata-se de um casal apaixonado, enebriado pelo amor, envolvidos pelo amor, e um olhava para o outro com este olhar de amor, pela lente do amor. Mas não foram excluídos os problemas. Na leitura de hoje vemos que houveram problemas. Inclusive tem a narrativa de uma noite em que a amada deixou o seu amado à porta esperando por ela, implorando para que entrasse, e ela não o deixou entrar, depois ela lamenta por ele ter ido embora. Vemos também as mulheres, as virgens de Jerusalém, perguntando o que fazia aquele homem ser tão especial para a amada, porque ela pediu ajuda das virgens de Jerusalém para encontrar o seu amado, uma vez que ele foi embora no meio da noite, já que ela não abriu a porta. Então elas perguntaram o que o fazia diferente entre tantos homens. Note que elas estavam perguntando acerca do rei Salomão, um homem que teve 1000 mulheres. Um homem descrito na Bíblia como belíssimo, além do status de rei, mas ainda assim elas perguntaram o que o faz tão especial para você. O que isso nos ensina? Que o olhar da amada via Salomão daquela forma, especial. Apesar dos muitos elogios acerca do corpo, do que os olhos podem ver, o que conta neste relacionamento é o afeto entre eles, é o amor entre eles, que foi possível superar as muitas águas, como eles citam, as muitas águas não podem afastar, não podem acabar com este amor, e nem os rios afogá-lo. Então não é sobre perfeição. Esta mulher, a amada, se olhar bem a descrição dela, ela é como a mulher virtuosa, dita lá em Provérbios capítulo 31, porque as outras mulheres a admiravam. Foi inclusive perguntado por que as mulheres a admiravam. Ela tinha muitos atributos, muitas virtudes. Note também os papéis bem distintos do homem e da mulher. Sabemos que o mundo hoje quer igualar os papéis, mas a Bíblia não muda, não se atualiza a Bíblia, porque a palavra de Deus é viva e eficaz. E vemos aqui essa distinção clara. Perceba que o amado Salomão se declara muitas e muitas vezes para sua amada, com discrição, com riqueza de detalhes, falando do corpo dela, da silhueta dela, dos seus beijos, dos seus lábios, dos seus olhos, do seu pescoço, dos seus dentes, do seu perfume. Ele exalta e elogia essa mulher, se rasga em poesia, em romantismo para ela. Ela, no entanto, não teceu os mesmos elogios de atributos físicos para ele.
Ela respondeu isso para as mulheres que perguntaram o que ela via de tão distinto naquele homem. O que isso nos ensina? O homem é atraído pelo olhar, pelo que vê. Ele olha para a mulher e é atraído. A mulher, no entanto, precisa ouvir as palavras. Ele não precisava ouvir as palavras, ele precisava sentir o coração dela ligado ao dele. E ele disse isso, que sentia o coração dela ligado a ele. Ela disse, por outro lado, eu sou do meu amado, e o meu amado é meu, e ele tem o meu desejo. E isso é ensinado na carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. O homem pertence à mulher e a mulher ao homem quando se casam. Salomão também chama a sua amada de minha irmã. Esse era um elogio, um tipo de carinho naquela época. Chamar de irmã era chamar de muito amada. E também é necessário se explicar um contexto onde ela deseja, fala para ele que deseja que ele pudesse ser o seu irmão, que tivesse sido amamentado no seio de sua mãe, porque assim ela poderia levá-lo, andar com ele de mãos dadas sem que ninguém falasse nada. Ela, obviamente, não está aqui falando de incesto, que queria que ele fosse de fato o irmão dela. A explicação aqui é a seguinte: naquela ocasião, não era como hoje, que se podia sair pela rua de mão dadas. Hoje as pessoas se beijam, trocam afagos, carícias em público. Naquela ocasião, isso era inaceitável, jamais poderia acontecer. O que ela está dizendo é que gostaria de poder mostrar para o mundo aquele amor, aquele afeto que havia entre eles, poder sair de mãos dadas com ele. Se ele fosse seu irmão, ela poderia facilmente entrar e sair da casa de seus pais, andar de mãos dadas com ele na rua, porque seria visto com bons olhos, afinal, eram irmãos. Assim como Salomão chamou a amada de sua irmã, ela, por sua vez, disse às moças virgens de Jerusalém que aquele amado era o seu amigo. E isso faz muita diferença em um relacionamento. A amizade entre o casal. Ela o via como seu amigo. E é relatado no texto de hoje a noite de núpcias. Olhamos por uma fechadura, porque eles trouxeram o relato desta noite de núpcias. E ali Salomão se derrama em elogios, ele mostra o quanto ele está feliz, ele trata a virgindade dela como um jardim fechado em que ele vai deflorando, em que ele vai abrindo e vai sentindo o aroma das pétalas. Então é poético, é romântico e exótico, o que mostra que Deus não se opõe ao amor entre o homem e a mulher, ao sexo, ao romantismo, à erotização do casal dentro das quatro paredes. Salomão, por sua vez, disse que poderia haver muitas concubinas, muitas mulheres, rainhas, mas nenhuma se sobressaía à sua amada, que é o contexto da mulher virtuosa. Mulher virtuosa, quem a achará? É uma pedra preciosa, é um destaque entre as joias. Vemos também um outro ponto importante, a amada convidando o seu amado para um momento a sós, um tempo de qualidade, num lugar que não era a casa deles. Visivelmente, este é um relato de um casal que escolhe um dia especial. E ela disse para o amado que ali o entregaria todo o seu amor. Ela está falando de um relacionamento sexual com qualidade que teriam em um lugar especial cercado de flores, aromas, um lugar que ela descreveu como muito belo, muito aprazível, muito agradável e secreto, especialmente preparado para eles terem aquele momento de tempo de qualidade. Assim como é mostrado a delicadeza, o romantismo, o amor, a beleza tão cultuada desta mulher pelo seu amado, ela, por sua vez, fala da virilidade dele, da força, da provisão, dele ir trabalhar no campo, dele ir cuidar das ovelhas. Se você aí desacreditou no amor, saiba que o amor continua vivo. Saiba que este relacionamento descrito em Cantares de Salomão não só é possível, como é o correto. O que fez este amor entre Salomão e a Sulamita ser tão forte, ser tão firme que as muitas águas não podem apagá-lo, é que nenhum deles olhou para si mesmo, mas olhou para o outro. E esta é a chave do sucesso. Chame Jesus para o seu casamento, para que o vinho nunca acabe. Para concluir, Salomão descreve a sua amada como o amor em delícias. É assim que você deve procurar ver o seu amado e a sua amada. Salmos. Um salmos de louvor pelas obras, as maravilhas de Deus é o Salmos 111.
Aleluia, rendei graças ao Senhor. Começa assim o salmo de hoje. Grandes são as obras do Senhor, e nelas meditam todos os que as admiram. Meditam. Pense em meditar nas obras do Senhor, em admirar, em contemplar e realmente meditar. Como um Deus tão poderoso fez tudo isso. Como é possível que Deus tenha criado todas as coisas que nossos olhos podem ver? O salmista está falando sobre esta admiração, este olhar de meditação das maravilhas criadas pelo Senhor. E ele cita um texto que está em Provérbios. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Todos os que compreendem os seus ensinos revelam entendimento. E assim o louvor que ele recebe dura para sempre. Carta do apóstolo Paulo aos Gálatas. Está terminando a carta de Gálatas, vamos concluir amanhã. E hoje o apóstolo Paulo faz uma alegoria entre duas alianças, representada por duas mulheres, Sara e Agar, mulher de Abraão e a serva de Abraão, mãe de Isaque, mãe de Ismael. Um, o filho da promessa, o outro, o filho da escrava. E Paulo usa essa alegoria para mais uma vez explicar a questão da circuncisão e da incircuncisão, chamando aquele povo para entender que eles são os filhos da promessa. Ele faz essa alegoria entre Agar e Sara, e o que foi prometido a Sara, o que restou para Agar. Na alegoria que Paulo faz, ele diz que o filho de Agar é o filho da escravidão, é o filho da escrava, mas o filho da estéril, filho da promessa, esse é o filho da liberdade que vem para nós através de Cristo Jesus. E então Paulo diz que Cristo de nada servirá para eles se eles se deixarem ser circuncidados, porque uma vez sendo circuncidados, eles estão debaixo da lei. E assim eles estão separados da graça. E ele ainda ressalta que nem a circuncisão, nem a incircuncisão traz salvação alguma, que de nada serve para Cristo nem uma coisa nem outra. O que serve é a fé em Cristo Jesus. Paulo também fala sobre uma calúnia que foi levantada acerca dele. Estavam espalhando o boato de que Paulo estava pregando, defendendo a circuncisão. E ele diz que isso sequer fazia sentido, porque ele continuava sendo perseguido. O argumento dele é válido, é sólido, é indestrutível. Ele disse: se eu estivesse pregando o que é aceitável, o que todos concordam, por que eu estaria sendo perseguido? E dessa forma, eu anularia o sacrifício de Cristo por quem fui resgatado, por quem fui chamado. E algo importantíssimo, completamente aplicável para os dias de hoje. Paulo explica: irmãos, fostes chamados para a liberdade em Cristo Jesus, mas não useis a liberdade como pretexto para dar lugar à carne. Antes, sejam servos um dos outros por amor. O evangelho pregado hoje, sobretudo nas redes sociais, é o evangelho da libertinagem, não da liberdade. Sou livre, Jesus me quer de qualquer jeito, do jeito que eu sou, posso fazer o que quiser. Antes que vivêssemos este tempo que estamos vivendo hoje, desta forma, Paulo já havia alertado. Não confundam. Não usem da liberdade em Cristo Jesus para viver a vida do jeito que você quer, segundo o desejo da sua carne. Liberdade não há libertinagem. A liberdade em Jesus é aquela que tira você da escravidão do pecado. Se você escolheu seguir Jesus, mas nada em você foi transformado, você vive pelas obras da carne, então você continua sendo escravo do pecado. Não há liberdade em você. Conheça a verdade. João 8,32. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E assim concluímos o estudo de hoje. Te espero aqui amanhã para iniciarmos os livros proféticos. Até amanhã, se Deus disser que sim.